O sol está a pino. Porra, Felipe, Sol tá carioca pino. tem, pô. Não, o pior é que daqui a pouquinho pode cair um toró, né? Não, mas por enquanto o céu tá azulzinho. porque, o céu pô, tá azul. Daqui a pouco o céu fica preto. Pretos, aí vaza. Mas quando o céu fica preto, você já chegou no Ah, recreio. Felipe, muito e legal. eu já cheguei cara, em Copacabana. Muito legal estar aqui contigo, estar aqui com, né? Com Marcelo, Pô, André. não, e principalmente com o pessoal aí, gente. Vamos meter o dedo no canal do Felipe aqui, cara. Vamos meter o like aí, o escambau. Pô, Pô, se inscrever. É, vamos se inscrever, porque senão, malandro, como é que fica aqui? Como é que Não chove vai? na Como é que horta vai ser? do Não cara. chove, não chove na horta em lugar nenhum porra, pra mim. malandro, entendeu? Tudo bem que ele, porra, né? Papai do céu o abençoou, né? Que Gosta já de nasceu em handball. berço de ouro. entendeu? Aliás, você quer saber handball? Você não sabe. É. As meninas, infelizmente, foram eliminadas pela Espanha. Eu sei. Aliás, pela Dinamarca. Eu sei. No Mundial Feminino, Eu chegaram sei. às quartas de Que final. já é uma. Pô, o uma handball coisa feminino do maravilhosa. Brasil é muito bom. É muito melhor que o masculino. É. Houve uma derrota para a Dinamarca, era mata-mata, Viu, gente? Como é que Mas- eu falei que o esporte preferido dele é quando mas a garoto. Dinamarca é simplesmente vice-campeã do mundo, então a derrota era mais do que previsível. Odé, é muito diferente comentar jogo pela televisão e no estádio? É muito diferente? Felipe, Por causa da visão ampla do campo? apesar Como é de que é? você no estúdio, É. você ter recursos Tem que mais de recursos, repente é. você pode opinar melhor se foi pênalti ou não. Uhum. Você tem uma proximidade maior, porque o Maracanã está muito longe. Tá muito né? longe. São Januário também, ele tá É alto, né? E aí você não tem, às vezes, a aparelhagem que o estúdio te dá. Mas é diferente, Felipe. Mesmo assim, eu prefiro 1000 vezes o estádio. Você já voltou para estádio depois da pandemia? Já. Maracanã, São Januário, não é? Mas o estúdio te dá recurso que o campo não te dá, mas eu não gosto não. Eu prefiro 1000 Você prefere vezes estar no no campo? estádio. Acho que É todo um ambiente, mundo, né? É um ambiente. Sente mais o clima do jogo. Sim, é um né? ambiente, você tem uma visão maior taticamente do que pode acontecer dentro do campo, né? Que a televisão, apesar de ter melhorado muito, mas não te dá a amplitude que te dá você estar no estádio. Você é um cara que comenta muito bem, taticamente, mas você é um cara muito popular. O ouvinte gosta muito de você. O ouvinte da Rádio Globo gostava muito. O ouvinte da Rádio Tupi atualmente gosta muito. Essa sua linguagem, esse seu despojamento para falar, isso te ajuda, Beto? Ô, Felipe, mas eu sempre fui assim, Felipe. É o teu jeito de É ser. meu jeito de ser. Eu quero lembrar pra você que eu convivi no meio da malandragem. Não olaria não, quando eu fui pro Bangu. E no meio da malandragem você usa um palavreado, linguajar, de acordo, é a linguagem dos boleiros. Eu, por exemplo, sou autor de uma coisa que eu deveria ter ficado milionário. Fui eu que inventei o traíra. Porque o traíra é nada mais, nada menos do que um peixe da água doce Tem que um come monte. os outros. E tem um monte Isso, por aí. ele hein? come o outro. Eu tava pescando em Paraíba do Sul, na minha época Você de Vasco. nasceu em Paraíba do Sul. Sou de Paraíba do Sul, ano de 1970. Eu tava pescando em Paraíba do Sul, lá na fazenda do João Leal, que era prefeito de Paraíba do Sul. Você nasceu antes ou depois da Copa de 70? Eu nasci, não, antes, Felipe, eu Antes. sou de 49. Ah, não. Você falou 70? 70 no Vasco. Eu 70 tava no Vasco. Claro, claro. Aí eu fui pescar. E aí, malandro, tu via tão limpinho que era a água. Tu botava um anzol dentro d'água assim, aí vinha um monte de carazinha. Carazinha é um peixinho da água doce, né? Que tem muita. Mas, rapaz, teve uma hora, aí eu escolhia se pegava essa ou aquela pequenininha, não queria, aí mudava. Quando, de repente, eu botei uma minhoca dentro d'água assim, filho, e veio um monte de carazinha. Quando, de repente, as carazinhas vazaram tudo. Saiu uma, nego até saindo da água. Eu tomei até um susto do cacete. Sabe o que era, Felipe? Uma traírazinha desse tamanhozinho veio e saiu dando porrada nas carazinhas todas e agarrou na minhoca, eu peguei e puxei a traíra. Então
bolei esse troço e passei a colocar o traíra para dirigente que eu não gostava. E assim... O cara que prometia e não cumpria. Isso, aí comecei a chamar de traíra. Então traíra pra lá, como é o Aranha? O que é o Aranha? O Aranha era o cafona. Era o cafona. O cafona. O que era Aranha? Uma calça pescando siri. O que era o Aranha? O tempo tá meio nublado. Era uma mulher feia que passou. Porra, que Aranha. Dependendo do modo que tu falava, era legal ou era ruim. Por exemplo, se passasse uma menina boa, que Aranha que passou ali, tu viu? Aí já era elogiando. Pelo lado positivo e do negativo também. Então eu era Aranha. Todo mundo me chamava de Aranha. E é por isso que essa porra incorporou no meu nome, De Aranha, mas esse Aranha era uma gíria da Futebol tem muito traíra? Tem. Porra, não, Felipe, porra, Felipe. Por que eu passei a tratar e a chamar o pessoal de traíra? Não era só dirigente, era jogador também, que às vezes tinha traíra no teu meio, né? A gente inventou muita coisa que hoje se fala. Você sabe o que é o rei da cocada? Você já me contou, mas o rei da cocada era um cara que vendia as cocadas em São Cristóvão, na Cancela. Era a plaquinha do cara, o rei da cocada. E lá tu comprava cocada branca, cocada preta, não sei o quê. Então, malandro, o cara que vendia uma coisa legal era o rei da cocada. Quem usa muito isso é o Vanderlei de Cebola. Vanderlei usa. Não é isso? E assim várias e várias. Descabelar o palhaço. O que era descabelar o palhaço? Era bater uma bronha, cara. Porra, malandro, descabelar o palhaço. Aumentar a taxa de juros, era comer alguém, não é? Brega. Bagaço. A taxa de juros era sair com alguma mulher nova. Isso, malandro, era comer alguém, entendeu? Porra, e assim sucessivamente. Então a gente tinha um linguajar próprio. Eu incorporei isso até hoje, Felipe. Hoje em dia é futebol propositivo, baixar linha. Felipe, eu não aguento muito chato isso, né? E o pior é que eu fico vendo aí, rapaz, pessoas que jogaram bola. Eu fico vendo companheiros se adaptando a essa porcaria de linguajar que esse pessoal tem, pelo amor de Deus. Não, Felipe. Não é querer ser diferente, não. É que isso não existe, Felipe. Não, existe até uma coisa porra, que as pessoas... chato pra cacete. Acho que as pessoas desconhecem isso. As TVs fechadas, elas se tornaram TVs populares também. Sim. O Sport TV é uma TV popular. Todo mundo tem TV a cabo hoje em dia. Quer dizer, o todo mundo aí é entre aspas. Porra, faz uma linguagem mais simples para as pessoas, para a classe D, para a classe C. Não pensa só na classe A, na classe B. Ô Felipe, eu sempre tive essa facilidade, essa proximidade com o pessoal da imprensa, porque além de ter sido um grande jogador na minha época, eu não fui craque, gente. Pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas. Você era muito atencioso com a imprensa. Sempre foi. E não só com a imprensa, como com os jogadores, como com os torcedores principalmente. Que pra mim o meu patrão eram os torcedores. E eles sempre me aplaudiram pela minha maneira de jogar. Eu era um jogador que às vezes não jogava porra nenhuma, Felipe. Mas corria feito um desgraçado. Além de ser bom tecnicamente, era um jogador que me envolvia. Era guerreiro, era lutador. Você já foi vaiado algum jogo? Felipe, eu não me lembro. Não, né? Não me lembro. Isso é muito importante. Não me lembro. Porque dificilmente meu torcedor me vaiava. Você perdia gol pra cacete, você lutava o jogo todo. Não, eu corria feito um condenado. Porra, nego, antigamente podia atrasar a bola pro goleiro, o goleiro deitava em cima da bola e cebava pra cacete, né? Mas se atrasasse bola pro goleiro, eu ia lá ficar empentelhando o goleiro pra chutar aquela porra pra frente, Então era assim, então o torcedor gostava de mim. Como eu era um grande jogador, não craque, eu tinha o carinho do torcedor, não é? Isso, e retribuía, e com a imprensa ida. Quando acabava o jogo, era figura obrigatória, ganhando ou perdendo, a dar e não era entrevista coletiva, não. Não, era para cada um, era exclusiva para cada um. Sim, ficava às vezes meia hora para sair do campo. E você atendendo todo mundo. E você não discriminava a rádio, não. Até na Rádio Veracruz eu falei, cara. Pois é. Você dava entrevista para a rádio grande e para a rádio pequena. Claro, Felipe, que tinham 3 microfones que faziam a diferença. Forte. Eu vou dizer quais são. A Rádio Globo, a Rádio Tupi e a Rádio Nacional. E a Rádio Nacional, exatamente. Essas aí eram diferenciadas. Se não falasse para essa rádio, você não estava falando para ninguém.
Mas tinham mais umas 10. E você tinha que ter respeito E por respeitava. todo mundo. Claro. E tinha paciência, né? Ele está dizendo, devia ter umas 10, quer dizer, devia ter umas 13 emissoras de rádio. Tinha. Hoje a gente tem o quê? 2? 3? É lamentável, Felipe. É lamentável. É lamentável porque, como você falou, a gente foi companheiro na Rádio Globo numa Muitos época anos. muito legal, não é? Muita época que a Rádio Globo batia... Não era aquela... Chegou uma época que a Rádio Globo tinha de 10 ou 20, tinha 8. Sim. Não era isso? Um da Rádio Tupi e um para dividir lá para os outros, para a Rádio Nacional. Aí daqui a pouco quem foi 7 para a Rádio Hoje Globo, mudou 2 para Tupi. Aí mudou. Aí chegou uma hora que ficou batendo de frente uma com a outra, não é isso? 200 É e até porrada. bom, né, André? É até bom, né? Era Quando 200 bate- e porrada para cada uma lá. E aí ficava uma hora, uma passava, não sei o que, foi há muito pouco tempo atrás. 5, 6 anos atrás. E aí, como tinha boa equipe lá e cá, porra, era legal. Mas aí, meu amigo, os caminhos... Ô, Felipe, basta você colocar na direção da tua empresa, do teu clube, pessoas que não entendem porcaria nenhuma daquilo, que destrói. Uma má administração num clube destrói o clube. Eu já vi administrações do Fluminense rebaixar o Fluminense para a segunda, Já. terceira divisão. Mas do E Vasco. no Vasco, Ué, no mas do Botafogo, Botafogo. e assim sucessivamente. Então é a mesma coisa numa empresa. Você bota alguém que não entende porcaria nenhuma para dirigir, acaba com a empresa. Foi o que aconteceu com a gente lá na Rádio Globo. Ele destruiu aquilo, cara. Não é verdade? Verdade. E aí a Rádio Tupi também, que estava numa situação difícil pra cacete, deitou e rolou. Se aproveitou. Veio. E hoje, com todo respeito, as outras, a Super Rádio Tupi tem uma audiência no Brasil todo e pela internet, então, uma coisa... É negócio de milhão, meu amigo. Olha, eu participo às vezes do Bola em Jogo, da Super Rádio Tupi, que é um programa domingo, de meio-dia às 3, o ideia é fixo do programa. Retorno que eu tenho quando vou Ô, Felipe, lá é são impressionante. 300 mil Por no programa minuto, do em Gilson. média. Isso, rapaz, a rádio tem 200 e porrada, 260, 270. O programa do Gilson atinge 300 mil, 20 mil. É uma minutos. audiência realmente Isso é fantástico. estúpida. E aí você vai na internet, tu vê lá, é mais 200, 300 mil, 400. Pô, é uma coisa fabulosa, não é? Tem gente... Quanta gente fora do Rio de Janeiro Deus me escuta livre. pela No internet, mundo, no filho, mundo no todo. mundo. A gente fala com Realmente. pessoas do mundo todo Verdade. que mandam mensagem. Esse. Tem cada mensagem Puta, também meu que eu vou malandro. te contar. Porra, Felipe. Então, meu amiguinho, Cada uma. é uma pena, Felipe. É uma pena que as coisas não mudaram para melhor, não, Felipe. Não mudaram para melhor, não. Principalmente no nosso futebol. Eu sou saudosista, sim. Eu sou saudosista porque tive o privilégio Você jogou, né? de jogar numa época do futebol de ouro, ter sido técnico, não tão bem como fui como jogador, mas fiquei 25 anos de técnico. Ganhei a minha vida principalmente no exterior. Odé, o Castor de Andrade era melhor, né, pro Bangu ou pra Mocidade? Ou pros dois? Não tem distinção. Olha, eu acho que no Bangu ele colocava dinheiro e pegava dinheiro. Financeiramente para ele era muito melhor no Bangu, porque ele era dono do Bangu. Ele comprava e vendia jogador. Mocidade ele só Eu tirava. fui vendido por 500 milhões, cara. Imagina você. Ele me comprou por 25 e me vendeu por 500. O dinheiro era dele. Ele vendeu você para O Vasco. Aliás, tinha me vendido pro Fluminense. Pois é, você não jogou nas Laranjeiras. Eu fui vendido pro Fluminense por 500. Aliás, fui vendido pro Fluminense por Em 400. cima da hora. Era o mudou. Teleutec, cara. Fui pra lá, pras Laranjeiras, tô treinando uma semana. Você chegou a treinar? Ah, porra, mano. Tirei capa, foto com o Flávio. E aí? Na revista do Fluminense, foi pras bancas, Nelson Rodrigues fazendo daquelas crônicas da porra. Eu era o personagem e o escambau. O que houve? O Castor, malandro, recebeu uma proposta do João Silva, no Vasco. Falou, malandro, eu dou 500. Mas não era a mesma proposta? Não, deu Fluminense mais. era menos. Fluminense foi 400 pau. Ah, 400. Aí me comprou por 400 pau, só que não tinha pago Você ainda. não tinha assinado o contrato? Não, eu tava lá fazendo os exames, aquela bomba toda. Revista
tirei centenas de fotos, Jornal do Brasil, Globo, Jornal de Esporte, televisão, tu imagina tudo, capa da revista Fluminense. Aí daqui a pouquinho eu tô lá no meio do treino, chego em segurança do Castor e me leva de volta pra Bangu. O homem mandou te levar de volta pro Bangu. Aí fui, chegou lá, ele me deu uma merreca, encheu minha mão de dinheiro, virou pra mim e falou assim, vai embora pra casa e amanhã você volta que você tá reintegrado ao elenco do Bangu. Aí o Fluminense ficou lá com cara de pastel, cara de palhaço. Imagina o noticiário. Sim, mas você não sabia do Vasco aí. Não tô sabendo de nada. Aliás, Felipe, nessa época a gente pertencia ao clube. Existia o contrato que te prendia ao clube. Você não tinha direito a nada. Você só ia. Você nunca teve empresário, né? Não tinha. A gente pertencia ao clube. A Lei Pelé mudou por completo, tirou do clube o domínio do passe do jogador, né, Felipe? Então o que acontece foi isso. Ele recebeu uma proposta maior e 2 meses depois eu fui pro Vasco. Então esse era o Castor. Castor, na mocidade, já era diferente. Porque o futebol, Felipe, era diário. O Castor era a grande estrela do Bangu. Não era jogador, não. A grande estrela do Bangu era o Castor de Andrade. E como ele era contraventor, como ele tomava conta de tudo e o escambau, isso foi pegando mal, foi incomodando algumas autoridades, que nem todos, né, Felipe? Nem todos são leva na mão. Porra, tem alguns que ficam incomodados. E ele foi aconselhado a deixar o futebol, sair das notícias diárias e passar a fazer uma outra coisa que não aparecesse tanto na mídia como ele era no fosse tão midiático. Porque na mocidade era só o carnaval. É o carnaval e no dia do desfile, aquelas coisas todas, depois dá uma parada, não é? Então foi por isso que ele foi para a mocidade, mas continuou mandando. Continuou mandando. Muito se fala, você mesmo nunca escondeu, que o Castor, vamos falar o português claro, comprava alguns árbitros. Mas é claro que sim. Ele comprava alguns árbitros para o Bangu ganhar os Quantos jogos, por exemplo, teve um, Felipe? Eu não estou falando do Castor especificamente. Carnaval também tem isso? Claro, mas claro. Tinham juízes que eram comprados. Porque, deixa eu te explicar, Felipe. Vamos lá. Ao sair do futebol, o Castor tinha os parceiros dele. Anísio, Carlinhos Maracanã, Capitão Guimarães, Luizinho Drummond. Aí o que ele fez? Porra, já que não dá pra ficar no futebol... Olha, se tiver ruim o som agora, que tá passando helicóptero. É um helicóptero. Ô Felipe, o que o Castor bolou? Olha aí. Helicóptero? Será que não vão te prender? Não? Felipe, se me prender, malandro, é ruim pra eles, Felipe. É ruim pra eles, que eu vou tocar um rebu lá na cadeia. Fala aí da mocidade, fala aí. Aí, Felipe, o que o Castor bolou? Já que eu tô afastado do futebol, e meus parceiros estão tudo aqui, porque ele era o chefe da contravenção. Sim. Cada um tinha uma região. E o poder central, moderador, igual o STF hoje. O STF hoje é o poder moderador do Brasil. Vá pros quintos dos infernos. O STF do bicho era o Castor. É o Castor. Então o Castor, quando tinha algum... ele resolvia. Então ele era o chefe, o poderoso chefão. Mas não era tipo Pablo Escobar, não. Era o poderoso chefão fino, bonito, que, pô, era recebido na alta sociedade. Então o que ele bolou? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar mandando cada um na sua região. Ele distribuiu o pessoal nas escolas de samba. E fundou a Liesa. Liga das Escolas de Samba, que está aí até hoje. Que o presidente é o Jorge Pelingeiro hoje. Então, para você ver. Então essa aí é a que era que comandava. E o bicho... Foi ele que fundou a Liesa. Foi ele. Então para tu ver como é que era o Castor. Agora depois ele não aguentou, Felipe. Ele amava tanto o Bangu. Agora a mocidade ganhava pouco carnaval. Ganhava pouco o escambau. Não. Porque tem o seguinte, Felipe, como era tudo bicheiro, tudo esperto, nego dava grana pro juiz dar nota baixa pra outra. Não era pra dar nota boa pra você. Isso, né?
Porra, nego, nota era 1 a 5. Aí o cara levava um 3, Felipe. Aí o outro uma levava 4 e aí no final fazia diferença. Nem comprava um juiz para dar nota baixa pro outro, não alta para ele. Não, era baixa pro outro e nego levava, né? Então, Felipe, é assim. Agora ele não resistiu. O Castor depois, em 82, ele se afastou e em 1967, hein? Olha só, hein? Só voltou em 1992. Só voltou em 92, filho. Olha quanto tempo ele ficou afastado. Tenho ideia. A gente está encerrando a segunda parte, vamos fazer mais uma para fechar e te liberar. Eu tenho uma passagem com o Castor. O Bangu foi muito prejudicado naquela decisão com o Fluminense. Sim, Zé Roberto. Que o Fluminense foi Zé Roberto White, do pênalti. Zé Roberto White, pênalti do Vitor em cima do Cláudio Adão. No dia seguinte, eu fui fazer o churrasco do Bangu. No dia seguinte da derrota. Eu trabalhava na Rádio Globo. Ele não cancelou o churrasco, apesar da derrota. Ele estava lá, feliz da vida, sim, puto da vida, sim, com que... Porque o bom cabrito não berra. Como ele fazia com os outros, fizeram com ele também. Foi aquele jogo. Pô, Felipe, pior pra mim, que mais maltratou o Castor, foi aquela derrota diante do Curitiba nos pênaltis. Aquele eu tava de bandeirinha do Bangu, todo mundo era Bangu, e o técnico era o meu parceiraço Moisés. Aliás, 5 mil pessoas. Felipe, o maior malandro do futebol brasileiro de todos os tempos, pra mim, Moisés. Meu querido parceiro, fundador do Bloco das Piranhas. Esse faz muita falta. Esse faz muita falta. Como eu amava esse cara, como esse cara era sacana, como ele alegrava o ambiente. Tudo muito parecido com o que eu sou hoje. Era mais ou menos o Moisés. Imagina se o Moisés hoje fosse comentarista esportivo. Meu Deus do céu. Ia arrebentar. Nossa. Porque tinha o dom da comunicação, Felipe. E dessa minha maneira aqui eu vou vendendo meu peixe, independente, entendeu? Venho aqui no maior prazer levar essa resenha contigo. Não vou a qualquer lugar não. Porque tem uma porrada de bundão aí. E pra mim ir lá pra esse politicamente correto aí, que eu sou radicalmente contra. O negão na minha época era carinhoso, era amoroso. Porra, se eu hoje soltar um negão aqui, porra, vão achar que eu sou racista. Qualquer tipo de preconceito é racismo, cara. Qualquer tipo de preconceito religioso. Por exemplo, porque você é evangélico, não sei o quê. Porra, tu tem preconceito contra evangélico? Contra o macumbeiro? Isso é preconceito. Isso é racismo. Hoje está dando posse a um evangélico, André Mendonça. Sim, e tem alguma coisa demais isso? O STF precisa ter uma representação. Podia ter um macumbeiro, podia ter não sei o quê. E eu sou católico e reconheço. Porra, meu amigo, não tem problema nenhum. Reconheça que nós somos, cada um é diferente do outro, vamos respeitar. Agora, caçar minha liberdade não, hein, Felipe? Eu não admito. Não se surpreenda se daqui a pouquinho nego me meter em cana aí. É que eu sou menos votado. É que eu sou menos votado. Porque já pensou? Mas não, se a Polícia Federal te acordar no dia 6 da manhã. Nem Polícia Federal me pega. Olha, a gente volta já com a última parte da entrevista com Del Aranha, aqui no quiosque na Barra da Tijuca, o quiosque do Chico, o quiosque Petiscão. Nunca gostei de Chico, não. Nunca, né? Sempre atrapalhava. O negócio de Chico atrapalha, né? Já a gente volta.